A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Quero estar deixando aqui uma palavra de Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração. E creio que o Senhor vai falar com você também, através desta palavra. Amém? Que diz assim, em Mateus capítulo 13 em diante. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. O povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Lá no versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produz uma grande colheita, uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Deus seja louvado. Então aqui Jesus ele explica a palavra do semeador, né? Então aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Deus, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho e o maligno, o inimigo, ele vem e tira aquilo que foi semeado no coração delas. Mas as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Deus, aceitam com alegria, elas recebem com alegria, mas dura pouco. Por quê? Porque não tem raiz. Porque ela não regou para ter raiz. Amém? Ela não conservou aquela mensagem em seu coração. E por causa do sofrimento, das perseguições que vem na vida dessa pessoa, ela logo abandona a sua fé. Ela logo abandona a Cristo. Muitas das vezes tem pessoas que começam a caminhar na presença de Deus, mas quando vem o sofrimento, quando vem a perseguição, ela para. Ela deixa de buscar a Deus.
ela abandona a sua fé. E há outras pessoas que são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, são aquelas que ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões deste mundo sufocam a mensagem de Deus. E elas não conseguem entender qual é a vontade de Deus para a vida dela. Sufoca a mensagem de Deus. E ela não consegue guardar a mensagem no coração dela, não consegue fazer com que aquela mensagem dê frutos na vida dela. Mas as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que elas ouvem a mensagem de Deus. Elas entendem a mensagem de Deus. E elas pegam para a vida dela a mensagem de Deus. E elas vivem a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, essas pessoas, elas vão produzir uma grande colheita. Aqui, como diz a palavra de Deus, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado no coração dela. Ou seja, vai produzir mais e mais. Através da mensagem que ela entendeu, que ela ouviu, vai produzir mais. Ela vai começar a entender mais. Ela vai começar a querer mais. Então ela vai produzir frutos na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com esta palavra e receba no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe.